Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 13. Trabalho prático na árvore. Se entre os leitores que acompanharam esses estudos na Cabala até agora houver algum dos estudantes mais avançados do ocultismo ocidental, eles sem dúvida terão encontrado muito mais que é familiar do que novo ou original. Ao trabalhar neste depósito de conhecimento antigo, estamos na posição de escavadores trabalhando no local de um templo enterrado. Estamos desenterrando fragmentos em vez de estudar um sistema coerente, pois o sistema, embora coerente o suficiente em seu apogeu, foi quebrado, espalhado e desfigurado pelas perseguições de 20 séculos ou pela intolerância não esclarecida e pelo ciúme espiritual. 2. Mais trabalho foi feito sobre esses fragmentos dispersos do que geralmente se percebe, no entanto. Blavatsky reuniu uma grande massa de dados e os expôs ao olhar de um público que os entendia pouco melhor do que a criança olhando para os casos em um museu e se maravilhando com as coisas estranhas que eles contêm. O trabalho acadêmico de G. Rua S. Mead nos deu muitas informações sobre a gnose, a tradição esotérica do mundo ocidental durante os primeiros séculos de nossa época, o livro monumental da Senhora Atwood revelou a importância do simbolismo alquímico para nós. Nenhum deles, no entanto, expôs a tradição ocidental como iniciados daquela tradição, mas a abordaram de fora e juntaram seus fragmentos ou, como no caso de Madame Blavatsky, a interpretaram por analogia à luz do sistema mais familiar de outra tradição. 3. Aqueles que abordaram o estudo do assunto de dentro, isto é, com as chaves iniciáticas, e o empregaram como um sistema prático para a exaltação da consciência mantiveram, em grande parte, um segredo que, embora pudesse ter sido não apenas justificável e até essencial nos dias em que a Santa Inquisição recompensava tais pesquisas com a estaca, é difícil atribuir a qualquer motivo mais credível em nossa era liberal do que um desejo de criar e manter prestígio. Um canto muito eficaz na prática oculta, se não no conhecimento oculto, foi estabelecido e mantido entre os povos de língua inglesa durante o último quarto de século. Um canto que efetivamente derrotou o impulso espiritual que deveria ter dado origem a um renascimento do mistérios durante o último quarto do século passado. Consequentemente, a terra estando madura para a semeadura e o trigo não sendo espalhado nela, os 4 ventos trouxeram sementes estranhas para o solo de espera, e um crescimento tropical surgiu que, não tendo raízes na tradição racial, murchou ou desenvolveu formas estranhas. 4. O templo enterrado de nossa tradição nativa foi escavado em parte, de qualquer forma, mas os fragmentos resgatados não foram disponibilizados para os alunos de acordo com as honrosas tradições da erudição europeia, mas foram reunidos em coleções particulares, cujas chaves repousavam nos bolsos de indivíduos que abriram e fecharam as portas de uma forma totalmente arbitrária. Não tenho dúvidas de que essas páginas causarão mágoas em certos setores cujas coleções particulares eles depreciam em valor, mas não tenho dúvidas também de que os inúmeros alunos que ensaiaram o caminho ocidental em vão podem encontrar nessas páginas as chaves para o que era incompreensível para eles no método, ou talvez, para ser mais preciso, a completa falta de método no qual foram treinados. Falando por mim, levei 10 anos de trabalho no escuro antes de encontrar as chaves, e só as encontrei no final porque era suficientemente psíquico para captar os contatos do plano interior. Acho difícil acreditar que qualquer propósito útil seja atendido ao obscurecer deliberadamente o conselho ou ao reter do aluno chaves e explicações que são essenciais para seu trabalho. Se o aluno não é digno de ser treinado, não o treinemos. Se ele deve ser treinado, treinemo-lo adequadamente. 5. Nas páginas seguintes, fiz o meu melhor para elucidar os princípios que regem o uso do simbolismo mágico. O uso prático do método cerimonial é melhor tentado sob a orientação de alguém que já tenha experiência em seu uso. Trabalhar sozinho ou com companheiros igualmente inexperientes é correr riscos desnecessários, mas não há razão para que alguém não deva experimentar o método meditativo. 6. Para usar os símbolos mágicos efetivamente é preciso fazer o contato de cada símbolo individual. É de pouca utilidade fazer uma lista de símbolos e prosseguir para a construção de um ritual.
Na magia, como na execução de violino, é preciso fazer suas notas, não as encontramos prontas como no piano. O aluno do violino tem que aprender a fazer cada nota individual antes de poder tocar uma área. Assim é com qualquer operação oculta, precisamos saber como construir e contatar as imagens mágicas antes de podermos trabalhar com elas. 7. Os conjuntos de símbolos associados a cada um dos 32 caminhos são usados pelo iniciado para construir as imagens mágicas. É necessário que ele conheça esses símbolos não apenas na teoria, mas também na prática, isto é, ele não deve apenas tê-los completamente bem enraizados em sua memória, mas também deve ter realizado meditações sobre eles individualmente até que tenha penetrado em seu significado e experimentado a força que eles representam. Conhecer a vasta gama de símbolos associados a cada caminho é, claro, o trabalho de uma vida inteira, mas o aluno deve aprender os símbolos-chave de cada caminho como preliminar essencial para seus estudos. Ele é então capaz de reconhecer todas as outras formas de símbolos conforme elas surgem em seu caminho e atribuí-las à sua classificação adequada. Seu conhecimento se desenvolverá assim sob dois aspectos. Primeiro, o conhecimento do simbolismo em suas infinitas ramificações, e segundo, a filosofia da interpretação desse simbolismo. Uma vez que ele tenha dominado um conhecimento prático dos conceitos da cosmogonia esotérica e tenha o esquema geral de simbolismo atribuído a cada sefira bem fixado em sua memória, o aluno está equipado com um sistema de índice de cartão e pode começar a arquivar, coletando material para seus arquivos de todas as fontes imagináveis em arqueologia, folclore, religião mística, contos de viajantes e especulações da filosofia antiga e moderna e da ciência ultramoderna. 8. O investigador não iniciado pode se perguntar como a enorme massa de dados é mantida classificada na memória. Para começar, o aluno sério que usa a árvore como seu método de meditação trabalha nisso regularmente todos os dias. Além disso, será descoberto pela experiência que a atribuição de símbolos a cada sefira tem uma base lógica peculiar, escondida em algum lugar profundo na mente subconsciente. E as sequências de símbolos não são tão difíceis de lembrar como se poderia supor, especialmente se tiverem sido usadas para meditação. Alguns dos símbolos se referem aos conceitos da filosofia esotérica, alguns aos métodos de projetar a consciência na visão e alguns à composição de cerimoniais. O estudante deve lembrar, no entanto, que os símbolos nunca cederão seu significado apenas à meditação consciente. Por mais correta e completamente que sejam conhecidos, eles devem ser usados como os iniciados pretendiam que fossem usados, para evocar imagens da mente subconsciente para o conteúdo consciente. 9. Um conjunto de símbolos é atribuído às 10 sagradas Sefirot, e outro conjunto aos 22 caminhos que as conectam. Alguns dos símbolos, no entanto, ocorrem em ambos os conjuntos, e todos eles se interconectam por meio de suas correlações astrológicas e numéricas. Isso parece muito desconcertantemente complexo. Mas na prática real é muito mais simples do que parece, porque o trabalho não é feito com a mente consciente, mas com a mente subconsciente, e importa muito pouco de que maneira os símbolos são bifurcados nela, o estranho demônio que fica atrás do sensor os classifica, escolhendo o que requer e rejeitando todo o resto, até que finalmente um padrão coerente reaparece na consciência que requer apenas análise para produzir seu significado da mesma maneira que um sonho. 10. Uma visão evocada pelo uso da árvore é, na verdade, um sonho acordado produzido artificialmente, deliberadamente motivado e conscientemente relacionado a algum assunto escolhido pelo qual não apenas o conteúdo subconsciente, mas também as percepções superconscientes são evocadas e tornadas inteligíveis à consciência. Em um sonho espontâneo, os símbolos são desenhados aleatoriamente a partir da experiência. Na visão cabalística, no entanto, a imagem é evocada de um conjunto limitado de símbolos aos quais a consciência é rigidamente restrita por um hábito altamente treinado de concentração. É esse poder peculiar de soltar a mente dentro de limites determinados que constitui a técnica da meditação oculta, e só pode ser adquirida pela prática constante durante um período considerável.
É isso que constitui a diferença entre o ocultista treinado e o não treinado. A pessoa não treinada pode ser capaz de separar a consciência do controle da personalidade diretora e assim permitir que as imagens surjam. Mas ela não tem poder para restringir e selecionar o que deve aparecer, e consequentemente qualquer coisa pode aparecer, incluindo uma proporção variável de conteúdo subconsciente. O ocultista treinado, no entanto, acostumado a usar esse método em suas meditações, é capaz de se afastar instantaneamente do conteúdo subconsciente normal, a menos que seja perturbado pela emoção, caso em que ele está sujeito a ficar enredado em suas malhas. Mas mesmo neste caso seu método é sua proteção, pois ele é imediatamente capaz de reconhecer simbolismo confuso nas imagens, porque ele tem um padrão definido de comparação com o qual compará-las. 11. Ao estudar a árvore, o estudante deve sempre pensar em cada sefira sob o aspecto triplo que já mencionamos: filosofia, psiquismo e magia. Para esse fim, ele deve sempre pensar nisso primeiramente como representando um certo fator na evolução do cosmos no passado imemorial do tempo cósmico, quer ele permaneça em manifestação, tenha passado ou ainda não tenha chegado ao nível da matéria densa. 12. Com este aspecto da árvore também são tomados os curiosos textos enigmáticos do Sefer Yetzirah, um para cada caminho. Essas declarações mais desconcertantes têm uma maneira curiosa de produzir lampejos repentinos de iluminação para a meditação e não devem ser rejeitadas como lixo, por mais incompreensíveis que possam parecer à primeira vista. 13. Outra fonte de iluminação pode ser encontrada nos títulos adicionais da Sefirot, cada uma das quais tem algo entre 1 a 2 ou 3 dúzias. Esses são nomes descritivos gráficos aplicados às várias Sefirot pelos antigos rabinos e encontrados espalhados pela literatura cabalística, e eles nos dizem muitas coisas. Por exemplo, os títulos oculto do oculto e ponto primordial que são aplicados a Keter transmitem muito para aqueles que sabem onde procurá-lo. 14. Também podemos, uma vez familiarizados com o simbolismo, atribuir às várias Sefirot seus deuses equivalentes em outros sistemas. E quando procuramos os símbolos, funções, conceitos cósmicos e métodos de adoração atribuídos a essas divindades, obtemos uma nova onda de iluminação. Pelo uso de um bom dicionário mitológico ou uma enciclopédia, Golden Book de Fraser e Secret Doctrine e Isis Unveiled de Mi, Blavatsky, podemos, pela mera aplicação de diligência, ler muitos enigmas que a princípio pareciam insolúveis, e o exercício é fascinante. Quando usada assim, a árvore é peculiarmente valiosa, porque sua forma diagramática faz com que as coisas sejam vistas em relação umas às outras, fazendo com que elas lancem luz umas sobre as outras. 15. Para manipular o aspecto psíquico da árvore e seus caminhos, o ocultista usa imagens, porque é por meio de imagens e dos nomes que as evocam que a visão é formulada. Ele associa a cada sefira um símbolo primário, que é chamado de imagem mágica. Em segundo lugar, ele associa a ela em sua mente uma forma geométrica que de várias maneiras incorpora suas características, e quando ele compõe símbolos, ele usa essa forma como base. Por exemplo, Gebura, Marte, o quinto sefira, atribuiu a ela um pentágono ou figura de 5 lados. Qualquer símbolo de Gebura, seja um talismã, um altar para Marte ou uma imagem mental de um símbolo, estaria na forma de um pentágono colorido em uma das cores da escala de cores de Marte. 16. As formas mais importantes na árvore, no entanto, são aquelas associadas aos 4 nomes de poder atribuídos a cada sefira. Com estes estão associadas 4 cores nas quais são concebidas para se manifestarem em uma forma simbólica em cada um dos 4 mundos dos cabalistas. O mais alto deles é o nome de Deus, que se manifesta em Atzilut, o plano do espírito, e é o nome supremo de poder daquela esfera sefirótica e domina todos os seus aspectos, sejam cósmicos, evolucionários ou subjetivos. Ele representa a ideia subjacente ao desenvolvimento da manifestação naquela esfera, a ideia que percorre toda a evolução subsequente e se expressa em todos os efeitos e manifestações subsequentes. 17. O segundo nome de poder é o do arcanjo da esfera, e representa a consciência organizada do ser através das atividades das quais a evolução daquela fase foi inaugurada e direcionada.
Embora esses seres sejam representados pictoricamente como de forma humana, embora eterizados, não se deve pensar que a vida e a consciência como as conhecemos de alguma forma correspondem à sua natureza. Eles são mais semelhantes em essência às forças naturais, mas se os considerarmos simplesmente como energia não inteligente, não teremos um conceito adequado de sua natureza, porque eles são essencialmente individualizados, inteligentes e propositais. Ambas as ideias devem entrar em nosso conceito, modificando-se mutuamente, até que finalmente cheguemos a uma realização que difere muito amplamente de qualquer coisa a que o pensamento ocidental esteja acostumado. 18. O terceiro nome do poder denomina não um ser, mas uma classe inteira de seres, os coros de anjos, como são chamados pelos rabinos, e estes novamente representam forças naturais inteligentes. 19. O quarto denomina o que chamamos de chakra mundano, ou seja, o objeto celestial que é visto como o produto da fase particular da evolução que ocorreu sob a presidência daquela sefira e que a representa. 20. O terceiro aspecto sob o qual consideramos a Sefirot é o aspecto mágico e é essencialmente prático. Para chegar a isso, pensamos em o que pode ser experimentado sob a presidência desses diferentes aspectos da manifestação da divindade e quais poderes podem ser exercidos pelo mago quando ele domina suas lições. 21. Cada sefira tem atribuída a ela uma virtude, que representa seu aspecto ideal, o presente que ela traz para a evolução, e um vício que é o resultado do excesso de suas qualidades. Por exemplo, Gebura Marte tem como virtudes energia e coragem, e como vícios crueldade e destrutividade. O estudante de astrologia reconhecerá imediatamente que as virtudes e vícios atribuídos às várias Sefirot são derivados das características dos planetas associados a elas, e descobrirá que nessa correspondência uma nova linha de abordagem à astrologia é aberta. 22. A experiência espiritual, como prefiro chamá-la, ou poder oculto, como Crowley a chama, é uma profunda realização ou visão de algum aspecto da ciência cósmica. Isso constitui a essência da iniciação do grau atribuído a cada sefira, pois nos grandes mistérios do Ocidente os graus são associados a Sefirot. 23. Os cabalistas medievais também atribuíram uma parte do corpo a cada sefira, mas isso não deve ser tomado muito literalmente. A chave real deve ser encontrada na percepção de que as diferentes sefirot representam fatores na consciência, e se tomarmos Gebura como forte braço direito, devemos perceber que isso realmente significa a vontade dinâmica, a capacidade executiva, a destruição do efeminado e desequilibrado. 24. Cada sefira e caminho atribuiu a ele animais simbólicos, plantas e pedras preciosas. É necessário que o estudante os conheça por duas razões. Primeiro, eles dão algumas chaves muito importantes para as relações dos deuses dos diferentes panteões com a Sefirot e segundo, eles fazem parte do simbolismo dos caminhos astrais e servem como marcos ao viajar na visão espiritual. Por exemplo, se alguém visse um cavalo Marte, ou um chacal, Luna na esfera de Netzaz, Vênus, saberia que havia confusão de plano e a visão não era confiável. Em sua esfera, seria de se esperar ver suas pombas e uma besta malhada, como um lince ou um leopardo. 25. Pode-se pensar que a associação das bestas simbólicas com os deuses e deusas nos mitos antigos é inteiramente arbitrária e fruto da imaginação poética que, como o vento, sopra onde quer. A isso o ocultista responde que a imaginação poética não é algo arbitrário e remete o cético às obras do Dr. Jung de Zurique, o famoso psiquiatra, e aos ensaios do poeta irlandês A. E, em particular, Song and Its Fountains, onde ele analisa a natureza de suas próprias fontes de inspiração, da natureza intrínseca de sua poesia, e de muitas referências passageiras em suas obras, acho que podemos ter o direito de reivindicar a. E como um daquele grupo de estudantes que foram nutridos na cabala mística. De qualquer forma, o que ele tem a dizer é uma doutrina cabalística sólida e extremamente esclarecedora para nosso argumento atual. 26. O Dr. Jung tem muito a dizer sobre a faculdade de criação de mitos da mente humana, e o ocultista sabe que isso é verdade. Ele também sabe, no entanto, que suas implicações são muito mais abrangentes do que a psicologia já suspeitou.
A mente do poeta ou místico, concentrando-se nas grandes forças e fatores naturais do universo manifestado, penetrou, pelo uso criativo da imaginação, muito mais profundamente em suas causas secretas e fontes de ser do que o cientista. Não é à toa que a imaginação racial, trabalhando assim, veio a associar certos animais a certos deuses. Um breve exame dos exemplos citados serve para mostrar a base da associação. As pombas de Vênus mostram seu aspecto mais gentil, e os gatos fera sua beleza sinistra. 27. A associação de plantas com os diferentes caminhos repousa sobre uma base dupla. Primeiramente, há plantas tradicionalmente associadas às lendas dos deuses, como o milho com Ceres e a videira com Dionísio. Estes encontramos associados com os Sefirot, com os quais as funções desses deuses são correlacionadas. Milho com Malkuth e a videira com Tifaret, o centro de Cristo, com o qual estão associados todos os deuses sacrificados e os doadores da iluminação. 28. As plantas também são associadas com os Sefirot de outra forma. A velha doutrina das assinaturas atribuiu várias plantas à presidência de vários planetas de uma forma um tanto errática. Em alguns casos havia uma associação genuína, em outros era arbitrária e supersticiosa. O velho Kulpeper e outros antigos herbalistas têm muito a dizer sobre o assunto, e algumas pesquisas muito interessantes estão sendo feitas nas fazendas experimentais antroposóficas. 29. De forma semelhante, certas drogas são associadas com os diferentes Sefirot, e aqui novamente precisamos distinguir o supersticioso do místico. A atribuição arbitrária de drogas nem sempre pode ser justificada por experimentos reais, mas podemos dizer com segurança que classes inteiras de drogas poderiam ser consideradas sob a presidência de certas Sefirot porque elas participam da natureza de certos modos de atividade que são classificados sob essa Sefirot. Por exemplo, todos os afrodisíacos poderiam ser justamente atribuídos a Netzaz, Vênus, e todos os abortivos a Iesod em seu aspecto Hecate, analgésicos a Chesed, misericórdia, e irritantes e cáusticos a Gebura, severidade. 30. Isso abre um aspecto muito interessante do estudo da matéria médica, o aspecto psíquico e psicológico da atividade das drogas. Foi esse aspecto que foi especialmente estudado pelos médicos iniciados como Paracelso, e foi o abuso ignorante e supersticioso desse aspecto por médicos não iniciados que levou às aberrações extraordinárias da medicina popular. 31. O ocultista sabe que há um aspecto psicológico para cada ação e função fisiológica. Ele também sabe que é possível reforçar poderosamente a ação de todas as drogas pela ação mental apropriada, e que certas substâncias quimicamente inertes se prestam efetivamente à transmissão e armazenamento de atividades mentais, assim como outras substâncias são condutoras ou isolantes eficazes de eletricidade. 32. Essa consideração nos leva à questão da associação de certas pedras preciosas e metais com as diferentes Sefirot, uma associação determinada por considerações astrológicas e alquímicas. Como é bem sabido pelos médios, substâncias cristalinas, metais e certos líquidos são os melhores meios para transmitir ou armazenar forças sutis. A cor desempenha um papel importante nas visões induzidas pela meditação sobre os vários Sefirot, e é descoberto pela experiência que um cristal da cor apropriada é o melhor material para fazer um talismã, um rubi vermelho sangue para as forças marcianas ígneas de Gebura, uma esmeralda para as forças naturais do raio verde de Netzach. 33. Perfumes, especialmente incenso, também são associados aos diferentes Sefirot. Como já foi observado, certas experiências espirituais e certos modos de consciência são atribuídos a cada esfera na árvore. É bem sabido que nada induz estados de espírito ou estimula a consciência psíquica mais efetivamente do que odores. Os aromas são mais seguros do que visões ou sons para fazer suas cordas do coração estalarem, diz o mais objetivo dos poetas, e a experiência de ocultistas práticos prova que isso é verdade. Existem certas substâncias aromáticas associadas pela tradição com os diferentes deuses e deusas, e estas são mais efetivamente potentes para estimular o humor que está em harmonia com a função daquela divindade. 34. Armas mágicas também estão incluídas nas longas listas de símbolos e substâncias associadas a cada caminho.
Uma arma mágica é um instrumento de algum tipo que é usado na evocação de uma força particular, ou é o veículo de sua manifestação, como a vara do mágico ou a tigela de água ou esfera de cristal do vidente. A atribuição das armas mágicas aos caminhos nos diz muito sobre a natureza dos caminhos, porque podemos deduzir daí o tipo de poder que opera na esfera particular em questão. 35. Como já observado, os vários sistemas divinatórios têm suas relações com a árvore e encontram suas pistas mais sutis nela. As associações da astrologia são prontamente rastreadas através do simbolismo dos planetas e elementos e suas triplicidades, casas e regência. A geomancia se liga à árvore via astrologia, e o tarô, o mais satisfatório de todos os sistemas de adivinhação, surge e encontra sua explicação na árvore e em nenhum outro lugar. Isso pode parecer uma declaração dogmática para o historiador acadêmico que busca vestígios da origem dessas cartas misteriosas e podemos acrescentar, lamentavelmente falhando em encontrá-la. Mas quando se percebe que o iniciado trabalha o tarô e a árvore juntos, e que eles se encaixam um no outro em todos os ângulos imagináveis, será visto que tal conjunto de correspondências não poderia ser nem arbitrário nem fortuito. 36. Um aspecto muito interessante e importante do trabalho prático da árvore diz respeito à maneira como a magia cerimonial e talismânica é usada para compensar as descobertas das ciências divinatórias. Cada símbolo de picada da geomancia, cada carta do tarô e cada fator horoscópico tem seus lugares atribuídos a eles nos caminhos da árvore, e o ocultista com conhecimento necessário pode montar um ritual ou projetar um talismã para compensar ou reforçar cada um deles. 37. É por esta razão que a adivinhação feita pelos não iniciados tende a trazer má sorte, pois desperta as forças sutis ao concentrar a mente sobre eles, sem compensar o que está fora de equilíbrio pelo esforço mágico apropriado.